Quando o cofundador da Crocs viu pela primeira vez um protótipo dos sapatos em 2002, as únicas palavras que saíram da sua boca foram: "Esses são feios". De alguma forma, no entanto, esses sapatos feios criaram uma empresa de capital aberto multibilionária e foram usados por celebridades e até mesmo nas passarelas da Semana de Moda de Paris. Então, como 3 fundadores sem nenhuma experiência em calçados conseguiram construir uma empresa de calçados tão incrivelmente bem-sucedida? Essa é a surpreendente verdade não contada sobre os Crocs. Em 2002, Linden Hansen estava em um ponto baixo. Ele estava dormindo no sofá de um amigo depois de se separar de sua esposa. Ao mesmo tempo, ele também perdeu seu emprego no setor de marketing de hardware de computadores e sua mãe faleceu de câncer. Seus problemas pareciam intermináveis. George Bodeker e Scott Simmons eram amigos de longa data de Linden e podiam ver que ele precisava desesperadamente de algo para animá-lo. Eles então organizaram uma viagem de veleiro juntos pelo Caribe para tentar clarear a mente de Linden. Agora, Scott era um inventor silenciosamente bem-sucedido e havia ganhado a vida desenvolvendo e patenteando produtos. Na época dessa viagem, ele já estava semi-aposentado aos 48 anos. No entanto, enquanto estavam juntos nessa viagem de veleiro, Scott pediu a Linden e George que experimentassem um par de tamancos de borracha que ele vinha desenvolvendo após descobrir algo semelhante em uma viagem de negócios ao Canadá. Uma versão inicial do sapato foi criada por uma empresa de fabricação chamada Foam Creations Inc. Eles não eram de plástico ou borracha. Na verdade, eram feitos de uma resina especial que era resistente a odores e água, antiderrapante em um convés de barco e se moldava bem ao pé. A única questão que Scott viu no design era a ausência de uma alça traseira. Então ele adicionou uma por conta própria e tinha grandes esperanças de que, após encontrar investidores, poderia distribuir essa nova versão dos tamancos nos Estados Unidos. Ele apresentou entusiasmado essa nova criação aos seus 2 amigos. No entanto, apesar da confiança de Scott de que esses sapatos seriam vendidos, seus amigos, George e Linden, estavam céticos. Os sapatos eram simplesmente muito feios. No entanto, depois de passarem algum tempo usando os sapatos, que se mostraram surpreendentemente leves e confortáveis, eles mudaram completamente de ideia. Tanto que decidiram entrar juntos no negócio. Eles nomearam a empresa de Crocs, pois crocodilos, assim como esses sapatos, podem prosperar tanto em terra quanto na água. Agora, George também era um homem realizado por conta própria. Ele teve uma infância difícil, mas começou seu próprio negócio de cortar grama aos 10 anos de idade. Tornou-se um estudante atleta brilhante, com bolsas de estudos universitária e depois se tornou dono de mais de 100 franquias da Domino's Pizza e ocupou cargos executivos na rede de sanduíches Quiznos. Portanto, entre esses 3 amigos, eles tinham uma quantidade razoável de experiência empresarial. O único problema era que nenhum deles realmente sabia nada sobre o mercado de calçados. A primeira etapa desse novo negócio foi criar um modelo para distribuir esse estranho sapato canadense nos Estados Unidos. Linden liderou o desenvolvimento desse plano, enquanto Scott trabalhava no produto e George investia uma quantia considerável de dinheiro para começar. Eles abriram um escritório em Boulder, Colorado, e encomendaram seu primeiro lote do produto do fornecedor. Em seguida, começaram a pensar em como iriam realmente vendê-los. Eles imaginaram que pelo menos sabiam que esses sapatos seriam úteis em um convés de barco. Eles então foram para uma feira de barcos na Flórida em 2002. Eles tinham a sensação de que a novidade e singularidade do produto seriam intrigantes o suficiente para atrair compradores a experimentá-los, momento em que perceberiam o quão confortáveis e convenientes eles eram. A tática deles era literalmente jogar os sapatos nas pessoas que passavam pelo estande. E quando alguém os chamava de feios, eles diziam para experimentá-los. Isso funcionou incrivelmente bem. Eles venderam aproximadamente 200 pares de Crocs na feira de barcos. O que os cofundadores da Crocs não anteciparam necessariamente foi um número de trabalhadores de outras indústrias que sentiam que os Crocs eram perfeitos não apenas para barcos, mas também para hospitais, cozinhas, restaurantes, qualquer lugar onde os trabalhadores passassem horas em pé. Nesse ponto, os fundadores da Crocs não tinham ideia de quão grande essa empresa se tornaria, mas eles estavam começando a perceber que haviam acertado em cheio uma veia cultural e encontrado um nicho de consumidores que ainda não havia sido explorada. A Crocs continuou a crescer em um ritmo constante, apesar de alguns críticos se referirem a ela como uma moda infeliz. Havia muitos que acreditavam que um sapato como Crocs era apenas uma tendência passageira destinada a eventualmente falhar. No entanto,
ele não estava falhando. A Crocs vendeu 76 mil pares de sapatos em 2003 e entre 2005 e 2006, sua receita aumentou 226%. Uma das jogadas realmente inteligentes que os fundadores fizeram foi adquirir a Foam Creations para ter os direitos exclusivos do material de espuma chamado Croslite. Os Crocs foram feitos de outro movimento inteligente ao desenvolver um estilo único de distribuição e reposição de estoque, que não era comum na indústria de calçados na época. Em vez de os varejistas terem que comprar os Crocs em grandes quantidades e em seguida oferecer descontos nos pares que não vendiam, eles podiam comprar apenas 24 pares e depois reabastecer assim que ficassem sem estoque. Isso reduzia o risco para os varejistas e garantia que muitas lojas de diferentes tamanhos acabassem estocando seus sapatos. Mesmo que muitas pessoas não gostassem dos Crocs, o fato deles se destacarem bastante significava que se falava muito sobre eles. E no final das contas, essa publicidade provou ser muito valiosa, com a demanda por seus sapatos aumentando rapidamente. Em 2006, a Crocs realizou sua oferta pública inicial, IPO, e arrecadou 239 milhões de dólares, tornando-se a maior oferta pública inicial já feita por uma empresa de calçados. Isso colocou o valor de mercado da empresa um pouco acima de $1 bilhão. Embora todo esse crescimento rápido tenha gerado milhões para os fundadores da Crocs e seus primeiros investidores, também foi desafiador acompanhar as demandas de uma expansão aparentemente interminável. Linden comentou como o ritmo acelerado de expansão afetou todos os fundadores, que trabalhavam incansavelmente para fazer o negócio crescer. No entanto, parece que foi mais difícil para alguns fundadores do que para outros. Mais tarde, em 2006, as coisas ficaram um pouco obscuras. Poucos meses depois da empresa abrir capital, o cofundador George Bodeker, aquele que inicialmente convidou os outros para a viagem de barco que deu início a tudo, fez uma ligação incomum para o seu cunhado. De acordo com o depoimento policial dado por seu cunhado, George disse a ele, e cito: "Vou te enterrar tão profundamente que ninguém jamais vai te encontrar. Vou cortar sua maldita garganta." Cerca de 20 minutos depois, George aparentemente apareceu no escritório do seu cunhado ameaçando brigar com ele. Agora, por que George foi atrás do seu cunhado não está totalmente claro, mas há vários relatos de comportamento extremamente errático por parte do cofundador da Crocs nessa época, tanto dentro quanto fora do escritório. Após uma série de incidentes controversos, George foi removido do conselho de diretores da Crocs, o que apenas o deixou mais irritado. George é um personagem complexo na história de origem da Crocs. A empresa provavelmente não existiria sem ele, sua paixão e administração nos primeiros anos. No entanto, como um ex-funcionário foi citado posteriormente dizendo: "Você não quer mencionar o nome George Bodeker no escritório. É uma palavra ruim na Crocs." Agora, a Crocs parece se distanciar o máximo possível do seu cofundador, especialmente desde que em 2012 ele foi confrontado pela polícia por supostamente dirigir sob influência de álcool. Ele afirmou veementemente que sua namorada estava dirigindo o carro e que sua namorada era a estrela pop Taylor Swift, apesar de não estar namorando Taylor Swift e de ninguém mais estar no carro com ele. Ele estava apenas muito embriagado, o que certamente não foi uma boa imagem para a Crocs, quando todas as manchetes sobre isso surgiram. Quando George deixou o cargo de CEO da Crocs, a pessoa que o substituiu foi na verdade o amigo de Linden, que o deixou ficar em seu sofá quando ele estava em seu ponto mais baixo. Esse foi Ron Snyder, e Ron é acreditado por conduzir a Crocs a uma nova era de sucesso como CEO. Durante seus primeiros anos, a Crocs passou de ter 2 modelos de sapato para cerca de 250. Apesar dos desafios enfrentados durante a crise financeira de 2008, a Crocs continuou expandindo sua presença internacional e adquirindo empresas adjacentes, como a Jibbitz, fabricante de pingentes que podem ser anexados aos Crocs para que as pessoas possam personalizar seus sapatos. Além disso, a Crocs estabeleceu acordos de licenciamento com empresas como a Disney e a NBA. Nesse ponto, parecia que nada poderia deter seu crescimento. No entanto, em 2007, as coisas começaram a formar um rumo diferente. Assim como muitas outras empresas, a crise financeira de 2008 trouxe grandes obstáculos para a Crocs. Os consumidores não estavam comprando e as vendas diminuíram, levando junto o valor das ações. A Crocs anunciou uma projeção de receita reduzida e nos anos seguintes realizou uma série de demissões e continuou enfrentando dificuldades no mercado de ações.
Em meio a esses problemas financeiros, em 2008, uma empresa chamada Select LLC acusou a Crocs de violar um padrão de 1999 para um material extremamente similar ao usado pela Crocs. Além disso, fabricantes de sapatos similares ao Crocs alegaram que a Crocs era apenas uma cópia de um sapato italiano que existia muito antes dos Crocs, e que Scott supostamente sabia disso. Todas essas especulações de que o design da Crocs havia sido copiado de outro lugar fizeram com que o preço das ações despencasse ainda mais. No entanto, a Crocs conseguiu se recuperar e está prosperando atualmente. Mas como eles conseguiram trazer de volta o sapato infamamente feio do abismo? O crescimento rápido pode parecer ótimo à primeira vista, mas para a Crocs era apenas a ponta de um iceberg insustentável. A expansão exagerada e o excesso de estoque os deixaram praticamente estagnados, como descreveu a Fast Company de 2008 a 2018. No entanto, de repente, o preço das ações da Crocs começou a se recuperar. Isso se deveu a uma combinação de estratégias de marketing inteligentes e o aproveitamento do fato de que várias celebridades, como o ator Shia LaBeouf, haviam sido fotografadas usando seus sapatos. O interessante é que, em muitos momentos, a Crocs tentou diferentes designs que não eram tão feios para atrair uma base de clientes mais ampla, mas eles perceberam que seu poder estava realmente na sua polarização. A marca Crocs se tornou um ícone de estilo único, amada por alguns e odiada por outros, o que gerou um buzz e uma identidade distintiva. Eles abraçaram sua singularidade e encontraram um público fiel que valorizava o conforto e a funcionalidade dos sapatos, independentemente de sua aparência. Essa abordagem ousada e a capacidade de se adaptar às mudanças no mercado foram fundamentais para a ressurreição da Crocs. Ninguém é neutro em relação aos Crocs. Ou você os ama ou os odeia. Assim, os Crocs começaram a transmitir uma mensagem de aceitação, individualidade e criatividade. O diretor de marketing dos Crocs disse que os fãs da marca se veem como pessoas ousadas e únicas. Eles tentaram posicionar os usuários dos Crocs como tendo uma atitude legal e despreocupada, sem se importar com a opinião dos outros. Eles combinaram essa mensagem com diversas parcerias e estratégias, com celebridades como Justin Bieber e Post Malone. Houve até uma colaboração com Kentucky Fried Chicken, incluindo pingentes de sapato com cheiro de frango frito que realmente cheiravam a frango. Os Crocs se tornaram um camaleão cultural capaz de se adaptar a uma ampla variedade de parcerias, desde as mais elegantes e conceituais até as totalmente bizarras. Varejistas de alta moda e marcas como Barneys e Balenciaga também aderiram à tendência, criando linhas personalizadas de Crocs plataforma que desfilaram nas passarelas de Paris e se esgotaram instantaneamente nas lojas. Basicamente, a estratégia dos Crocs de buscar agressivamente colaborações foi muito deliberada, especialmente focando em parcerias que eles sabiam que gerariam muitas manchetes por serem surpreendentes. Ouvir que os Crocs se uniram à marca de cereais Cheerios ou serem usados por modelos de alta moda proporciona publicidade gratuita e sem fim. Outra grande vitória para os Crocs foi surpreendentemente a pandemia. Enquanto a maioria das empresas de vestuário sofreu na economia pandêmica, os Crocs prosperaram. Na verdade, 2002 foi eleito o melhor ano da marca, impulsionado pelo desejo de conforto em vez de estilo. As vendas dispararam para novas alturas e o valor das ações subiu 300%. Também ajudou o fato de a Crocs já ter mudado para priorizar as vendas online e fechado muitas de suas lojas físicas caras. Assim, puderam focar mais no comércio eletrônico. Em 2021, a Crocs reportou uma receita recorde de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. E claro, que como uma empresa de calçados, um dos maiores desafios da Crocs sempre será se manter relevante. Como em qualquer setor de moda, a gestão de saber se algo é apenas uma tendência passageira ou um verdadeiro item essencial da cultura global. Mas os Crocs existem há cerca de 20 anos e são reconhecidos em todo o mundo. Além disso, aparentemente estão ganhando mais dinheiro do que nunca, o que é bastante impressionante para um produto que até os fundadores da empresa consideravam feio. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais vídeos sobre negócios, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu comentário para apoiar o nosso trabalho. Confira a playlist Documentários Disruptivos. Você vai encontrar outras histórias fascinantes. Obrigado por assistir até o final. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!